Retornando com esse frente a frente de hoje, nós estamos conversando com a médica oftalmologista Ariadne Borges Muniz, irmã do prefeito Rui Muniz. Olha, nós estávamos conversando sobre esse problema de falta de médico no interior. O governo trouxe 5 mil médicos, o bando está trazendo mais 2 mil. Você é a favor ou contra essa posição do governo? Depende da posição que você vê, né, Jorge? Por exemplo, se você vai para uma área, um assentamento, se você vai para o Amazonas, se você vai para essas áreas de extrema pobreza, onde que os médicos realmente... É difícil, como eu acabei de falar com você. O médico forma, ele quer ir para uma região, uma cidade que tem pelo menos uma pequena estrutura, né? O mínimo possível para ele ter uma qualidade de vida. Se ele for para um lugar desse, que tenha um assentamento, que você vai ficar sem estrutura, sem rede de esgoto, sem nada, igual, por exemplo, tem as várias campanhas que fazem no Amazonas, aqueles barcos, toda aquela infraestrutura que a maioria, não, as mulheres, as índias, não tem filho com a parteira, não tem acesso, chega um médico lá uma vez no ano, quando vai essas frentes que se faz, Projeto Rondon e assim, todos os outros, Escola Paulista, né? Aí o que acontece? Os médicos vão fazer... Quantas pessoas morrem sem esse acesso, sem ter esse acesso de fazer uma consulta com o médico? Aí sim, eu acho que seria interessante e eu acho louvável. Eu não sou totalmente contra. Agora, eu acho contrário vir médicos para uma região onde que já existe médicos, já tem uma infraestrutura. Não é só o profissional, você tem que ter... tem vários municípios que têm uma estrutura... E você é a favor de ser abolido o Revalida? Não é que eu sou... o Revalida, eu acho que ele é importante. Ele tem que ter necessário para ter o básico. Como é que o médico ele vai vir para atuar num país se ele não tem a qualificação, se ele não revalidou, se o seu CRM não está operante, se ele não tem o mínimo do português necessário, para você saber se ele também tem o mínimo dos conhecimentos básicos da medicina, né? Como é que foi esse curso lá fora, igual tem em vários outros países. Então, eu acho que é importante o revalido, eu acho que tem que acontecer. Agora, eu não acho correto, igual agora está acontecendo aqui na nossa região, tem um programa que é VER, né, do governo de Minas, onde nós, como eu acabei de falar, temos 36 médicos oftalmologistas aqui em Montes Claros e tem mais em torno de 15 na região. Então, chega-se uma carreta, faz uma parceria com as prefeituras, com os consórcios, essa carreta vem com médicos que são do estado de São Paulo, e para essa carreta, igual agora, a semana passada, parou em Taiobeiras. Foi feito lá por dia 1000 consultas, o paciente chega sem risco, sem nada, faz o exame, depois ele vai e já faz a cirurgia. Opera-se, Jorge, os 2 olhos ao mesmo tempo. Isso é totalmente contraindicado. A vigilância sanitária você tem que ter, para ter o alvará, igual eu tenho bloco cirúrgico, demora-se mais de 6 meses para aprovação, você tem que trocar todo o material, trocar a roupa, trocar a luva, trocar o cassete, a ponteira de faco para fazer. Então, como você vai fazer os 2 olhos ao mesmo tempo? Então, o paciente lá sai com os 2 olhos. Foi feito em Taiobeiras, foi feito há 20 dias atrás em 7 Lagoas e agora, a próxima semana, vai ser feito lá na sua terra, em Francisco Sá. Então, assim, esses médicos, qual o compromisso? Meu pai. Seu pai. Qual o compromisso que esse médico, que essa carreta tem lá? Aí quem que vai olhar as complicações? Quem que vai atender esse paciente o pós-operatório? Você faz uma cirurgia de catarata, você vê o paciente no primeiro dia, você vê o paciente com 7 dias, depois você vê o paciente com 15. Se estiver tudo bem, você indica fazer o outro olho. E com 30 você libera o paciente. Agora, você opera o paciente, você vê no máximo 7 dias e a carreta vai embora. E aí, quem que vai fazer o pós? Mas isso não tem nada com esse programa do Mais Médicos? Não. Isso é um programa que está sendo, mas é diferente. Só que é um programa específico da minha área, de oftalmologia, né? Então, isso começou lá no Pará, e do Pará veio para a Bahia, da Bahia eles fizeram quase toda a Bahia, agora já entraram em Minas Gerais. E aí foi feita uma licitação em torno de 15 dias, já com todo, precisando da carreta, isso, com toda então, a especificação. As prefeituras é que pagam? As prefeituras, junto com o governo do estado, ele dá uma bonificação. Aí eles pagam parte da cirurgia e o governo do estado fez uma liberação de uma verba extra para poder fazer com que deslanche, que aconteça o programa.
E você, então, não é a favor disso? Não, eu sou a favor e a gente tem uma instituição, né? Eu dirijo uma instituição, não sei se você sabe, é a Fundação Hilton Rocha, em Belo Horizonte. Tem 8 anos que a empresa, a Soebras, assumiu. A gente pegou a fundação atendendo um paciente dia, hoje nós atendemos 500 pacientes por dia, entre consultas, exames e cirurgia. Gratuito? Gratuito, 100% SUS. E o que acontece? Comemoramos agora, dia 9 de dezembro, 500 mil de pessoas atendidas na minha gestão, na gestão nossa da Soebras. E aí lá a gente faz cirurgia, faz tudo. A gente tem ônibus, tem atividades e temos um projeto de fazer uma carreta dessa. Só que uma carreta com o médico residente, com o suporte, o pós-operatório, o acompanhamento. Não chegar uma coisa discriminada de você operar ao mesmo tempo 6 pacientes, você liberar esse paciente, você chega com o paciente sem risco cirúrgico, maioria são técnicos, os médicos é mais só no processo final, e deixar o paciente dessa forma. Então, não é a escola que eu vim, eu fiz a escola do professor Hilton Rocha, e ele era totalmente, assim, ele pensava e queria, igual o projeto URB. Quando ele montou o projeto URB, ele tinha uma visão de fazer um avião. Esse avião ia aonde não tinha médicos, que também não deixa de ser um projeto igual o projeto, né, do governo federal, só que um projeto específico para oftalmologia. Então, iria chegar, faz todos os exames, faz toda a cirurgia. Como não foi possível ele fazer um avião, ele fez um ônibus. Foi o primeiro projeto. E esse projeto a gente dá continuidade a ele. E já, desde o ano passado, a gente já entrou, já fizemos contato, mesmo sem saber desse projeto Ver Minas. A gente já está com o projeto caminhando para fazer uma carreta, mas aí vai vir residente, vai vir médico, faz todo o acompanhamento, depois os residentes fazem esse pós-operatório. Não se deve nunca operar os 2 olhos, o risco se complica, se pega uma infecção. A pessoa perde porque as nessa luzes. área de oftalmologia, se o médico, se esse sistema não for adotado para um município pequeno, esse município não vai ter oftalmologista nunca, né? Não. Porque um oftalmologista não vai para um município pequeno. Aí hoje, no Brasil, é cerca de 20 mil oftalmologistas, que são... Geralmente, médico que vai para um município muito pequeno é um clínico geral, né? É um clínico geral, mas existe consórcios, parcerias, onde você aglomera aquelas pessoas, a gente já faz isso aqui. Aí já aglomera, separa esses pacientes, os pacientes vêm aqui. Também, se o município tiver uma mínima estrutura, pode-se ir deslocar o profissional, toda a equipe para operar, ou pode-se levar a carreta. Mas aí dentro de um padrão, dentro de uma avaliação. Agora, por exemplo, Taiobeiras fizeram essas cirurgias lá, operou esses pacientes. Quem vai fazer o pós-operatório deles? Não tem oftalmologista que mora no município. A carreta foi embora com o médico. E aí? Como é que vai ficar? Vai ter que vir a Montes Claros. Vai vir a Montes Claros. E você acha que o médico, se pegar uma complicação dessa, o médico daqui vai querer atender? Vai assumir, não vai, né? Não vai, é o que aconteceu em Sete Lagoas. Sete Lagoas, os pacientes chegam lá para a gente na fundação, chega lá no IOBH, chega em todos os institutos. E qual o índice de problema, por exemplo, que quem faz uma operação de catarata? É muito grande? É uma cirurgia relativamente simples, né? Relativamente simples, mas depende muito mais do paciente. O paciente ter o pós-operatório, não pegar peso, né, não abaixar, usar o colírio, mas pode-se, a catarata quando é muito madura, pode dar um edema de córnea, aí pode ter uma lesão, um inchaço nessa córnea. Essa córnea, se você não acode, não vê o pós-operatório e não acompanha, pode virar uma úlcera, a pessoa pode perder. Ou pode uma bactéria entrar nesse orifício que está aberto, porque nada é simples. Você faz uma incisão antigamente era uns 10 milímetros, hoje é só 2 milímetros. Você vem com a caneta de uma hidrossecção, que ela aspira e quebra. Ela quebra o núcleo e aspira, quebra e aspira. Aspira esse núcleo, põe uma lente dobrável lá dentro. E ela é autoselante, mas isso ali está aberto. Então, pelo menos por 15 dias, essa ferida está aberta. Se o paciente não tem uma condição mínima de higiene, se ela usa, e muito comum o paciente idoso, é o tal do lenço de paninho. Toda hora passa o lenço no olho, na boca, no nariz. Aí esse lenço está cheio de bactéria. A bactéria vai lá, entra. E qual o índice percentual de índice de problema? De problema operação desse tipo. De cirurgia em torno dos 4%. Mas quando você faz... Quer dizer, de cada 100, 4 vão ter problema. 4 vão ter problema. Mas se você faz isso operando um olho, se você opera os 2... E se você faz uma cirurgia... Quer dizer, você me disse que lá em Itaúbeira foi feito cerca de 1.000 cirurgias. Então... Não, 1.000 exames em cerca, eles estavam programando em torno de 400 cirurgias por dia. Eu não sei se executou,
porque eu não vi depois os dados. Mas aí o um risco grande. E outro problema, você faz uma cirurgia dessa num bloco com uma maca, um paciente por vez. Aí lá não, lá é 6 pacientes, 6 blocos, são 6 pacientes operados ao mesmo tempo. Tem 6 médicos, 3 aqui e 3 ali. Aí todos operam ao mesmo tempo. Terminou, aí passa para o outro olho, faz o outro olho e o paciente vai embora. Alta escala. Vamos para o nosso último bloco, logo em seguida, ao intervalo comercial. E nesse último bloco nós vamos conversar com a Ariadne para ver a opinião dela sobre a administração do irmão, do prefeito Rui Muniz. Espera um instantinho.